TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Grávida também tem direito à pensão alimentícia. O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará tem posto de atendimento no Centro de Cidadania e Direitos Humanos do bairro Conjunto Ceará. Aprovada a parada obrigatória de transporte coletivo em qualquer lugar para atender a pessoas com deficiência física. Conheça a Previdência Complementar da OAB Prev e as nossas dicas de concursos jurídicos com inscrições abertas em todo o Brasil. Os principais destaques do judiciário brasileiro, agora aqui no programa Mundo Jurídico. A pensão alimentícia é um direito do filho e dever dos pais, podendo ser requisitada por meio da Defensoria Pública do Estado do Ceará. No entanto, muita gente desconhece que a responsabilidade da fixação de uma quantia mensal para a manutenção dos filhos começa ainda na gravidez, mesmo que os pais não sejam casados. A Lei Federal 11.804 de 2008 instaura que a mulher grávida passa a ter legitimidade para propor a ação de alimentos. Mas, assim como para os filhos, as despesas não se restringem só aos alimentos, pois incluem gastos com internações, exames médicos, vitaminas e suplementos, além de consultas, alimentação especial e até mesmo o próprio parto. O Tribunal Regional Eleitoral continua ampliando o número de postos de atendimento ao eleitor. O mais novo posto de atendimento funciona no Centro de Cidadania e Direitos Humanos do bairro Conjunto Ceará. Acompanhe. O posto de atendimento do Tribunal Regional Eleitoral, inaugurado no Centro de Cidadania e Direitos Humanos do Conjunto Ceará, visa ser mais um espaço para os eleitores realizarem a biometria, como confirma a desembargadora Maria Nailde Nogueira. Sempre o TRE tem buscado descentralizar esse trabalho da biometria, no intuito de que possamos, no dia 9 de maio, aumentarmos o percentual de pessoas biometrizadas. Hoje nós temos cerca de 37% do eleitorado de Fortaleza biometrizado. E com este posto aqui de atendimento, que é o 12º aqui no Conjunto Ceará, uma área, uma população, um eleitorado grande, com certeza nós iremos alcançar esse percentual de 45% no dia 9 de maio. O espaço foi cedido pela Prefeitura Municipal de Fortaleza, com o objetivo de aproximar os serviços da comunidade. Essa iniciativa conjunta, TRE Prefeitura, veio ao encontro, inclusive, desse equipamento, que é um equipamento de cidadania. É um equipamento onde as pessoas procuram serviços, recebem atendimentos e exercem plenamente os seus direitos. Então, colocar um posto do TRE aqui, para deixar mais próximo da comunidade do Conjunto Ceará os serviços de biometria, vai ao encontro, está em consonância com tudo aquilo que a Prefeitura quer, que o prefeito Roberto Cláudio apregoa, que a Prefeitura mais perto, os serviços públicos mais perto da comunidade. O posto funciona com 5 guichês de atendimento e ficará aberto de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 17 horas. A Luciana já regularizou seu título. Tá muito bom, né? Porque tem muita gente que às vezes não tem condições de sair da sua casa para ir para fazer lá para a banda da Praia de Iracema, né? E mais perto. Eu tinha que fazer o meu. O vereador Emanuel Acrísio, do PRP, prestigiou a inauguração do posto de atendimento. O Conjunto Ceará, que é maior do que 133 municípios, nada mais justo que o TRE, que a Justiça Eleitoral nos presenciasse, trazendo para o Conjunto Ceará um posto para que as pessoas, muitas delas, mesmo que a Justiça Eleitoral colocou em shoppings, aqui tem 53 mil eleitores, as pessoas vão ter a proximidade, próximo da sua residência, para fazer sua biometria. O Custo Brasil é um dos principais entraves ao empreendedorismo no Brasil. E para falar sobre reforma tributária, dentre outros assuntos, nós recebemos agora em nosso estúdio o advogado especialista em direito tributário, Dr. Júlio Iuri. Dr. Júlio, é um prazer tê-lo aqui em nosso estúdio. Obrigado pelo convite, inicialmente. Dr. Júlio, inicialmente eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre essa tão propalada reforma tributária. Há anos que se fala em reforma tributária. Por que ela realmente nunca saiu do papel? Na verdade, a reforma tributária ela é especulada até pouco depois da Constituição Federal. A gente já vem travando uma briga para se reformar o sistema tributário nacional há 20, 30 anos. O grande entrave
Tanto é a questão do interesse dos entes tributantes, né, Estado, município e União, em reformarem, certo? E como é que se daria essa reforma, certo? Hoje o sistema tributário ele é modelado em três níveis, né? Tributos federais, tributos estaduais e municipais. A gente tem 2 tributos principalmente que são os mais polêmicos, que é o ICMS e o ISS, que causa a questão da guerra fiscal estadual e municipal. Esses são os 2 principais entraves. É como é que seria a remodelagem desses tributos, como é que ficaria a arrecadação dos estados e municípios com um novo sistema de forma a simplificá-lo. O nosso sistema tributário é um dos mais complexos do mundo? Sim, tanto pela questão de legislação, certo? A gente tem muita legislação, lei, instruções normativas, decretos, a gente escreve-se muito sobre direito tributário, mas a extensão da legislação, ela acaba sendo contraditória em alguns pontos. Além disso, a gente tem obrigações, tanto de pagamento, né, obrigações principais, como acessórias. E exatamente as acessórias são os deveres instrumentais, que aí é o grande gargalo, a burocracia do sistema. Há quem diga, doutor Júlio, de que a gente vive um pacto federativo às avessas. Ou seja, boa parte dessa receita tributária fica concentrada nas mãos da União. O senhor concorda com essa afirmação? Na verdade, sim, né? De certo modo, existe essa concentração na União. A União, ela há muito tempo, ela tem uma receita concentrada, principalmente das contribuições. Por meio de contribuições, porque não divide nem com o Estado nem com o município. Exatamente. O que a União faz? A União, ela tem os impostos, mas os impostos geralmente ela usam como meio de incentivo, como imposto de renda, o IPI, ela se utiliza de armas de incentivo que acaba derrubando a arrecadação nos impostos e as contribuições, que é exclusivamente para ela arrecada maior e não divide bolo. Né? E a gente tem isso aqui no Brasil. Com relação ao custo Brasil, essa elevada carga tributária e um complexo sistema tributário nacional, o senhor acredita que isso que tem sido o principal entrave ao empreendedorismo? Inclusive tem dificultado a vinda de capital estrangeiro, né, de investimentos internacionais. Na verdade, a carga tributária do Brasil ela é elevada, certo? Mas ela prejudica de certo modo, mas não pela questão do custo da carga, mas sim o custo que se tem para cumprir as obrigações, né? O Brasil é um dos países do mundo que você gasta-se mais para cumprir as obrigações tributárias. E nessa crise política e econômica, qual a análise que o senhor faz de toda essa situação? O grande problema de uma crise política e econômica é como você paralisa o país, né? Existem boas reformas, existem boas ideias em trâmite no Congresso, mas que ficam travadas exatamente pela essa briga política que acaba repercutindo diretamente na economia, né? O país deixa de crescer, o país deixa de arrecadar, exatamente porque o foco grande da questão é a briga pelo como é que vai se dar o governo. Doutor Júlio, nós estamos num ano de eleições, ou seja, a partir de outubro de 2018, nós teremos eleições para a escolha dos nossos representantes, tanto na Câmara quanto no Senado, quanto os governadores e presidente da República. De que forma essas eleições acabam impactando na economia e no mundo empresarial? Eu gostaria que o senhor fizesse essa análise, mas logo após um breve intervalo. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Nós voltamos a entrevistar o advogado especialista em direito tributário, Dr. Júlio Iuri. Dr. Júlio, a pergunta que ficou no ar no bloco anterior foi sobre de que forma as eleições de 2018 vão impactar na economia e no mundo empresarial. Eleições sempre é um ano muito complicado, né, para o Brasil, principalmente quando a gente vem de um desgaste político muito grande, certo? E acredito eu que 2018 vai ser um ano de ruptura, certo? O que isso acarreta diretamente é que as grandes reformas, previdenciária, a trabalhista que já está sendo implementada, mas ainda está sendo muito discutida, e a própria reforma tributária, elas, a meu ver, vão continuar paradas, certo? Ela pode até existir a aprovação de alguma legislação no sentido de inovar,
certo? Mas que a implementação disso vai ficar mesmo para 2019. Que é muito negativo, muito ruim por... Exato, né? Até porque o mercado internacional, os investidores esperam que o Brasil tome uma postura de reforma. Né? E se não há reforma, o investimento não volta a crescer no país. Qual o conselho que o senhor deixaria aqui para os empresários diante desse sistema tributário tão complexo? A melhor forma de se economizar tributo, né, porque quando se fala que o que o empresário quer ouvir é a economia tributária, né, como é que ele pode economizar. E a melhor vertente que a gente tem hoje é o planejamento tributário, certo? É o compliance, você melhorar a sistemática de como sua empresa cumpre as obrigações, certo? É adequar o seu negócio à realidade tributária, de que forma que o impacto do tributo seja o menor possível no dia a dia da empresa. Doutor Júlio, já se fala aí em aumento tanto do PIS quanto da COFINS, diante de decisões favoráveis do contribuinte. Qual a análise que o senhor faz sobre esta possibilidade? A principal impacto da questão do PIS e COFINS é que o STF já decidiu, em março do ano passado, pela exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS. Né? Isso é um impacto muito grande na arrecadação. A medida mais célere que o governo tem hoje é o aumento, certo? Ele publica a legislação hoje, daqui a 90 dias ele já pode arrecadar o PIS e COFINS majorado. E a tendência, a certeza do aumento é muito provável, certo? Porque o impacto, a União já trabalha hoje com o impacto já do ICMS, o PIS e COFINS sem o ICMS na sua base. Doutor Júlio, o que a gente tem assistido na última década, ou até mesmo nas 2 últimas décadas no país, é a chamada guerra fiscal. Ou seja, para atrair investimentos, estados e municípios acabam abrindo mão da arrecadação, concedendo benefícios fiscais para aqueles empresários que decidam instalar um empreendimento naquele município ou naquele estado. Qual a avaliação que o senhor faz dessa guerra fiscal? Certo. A guerra fiscal é uma realidade, certo? O governo federal e o próprio Supremo Tribunal Federal, ele vem tomando medidas exatamente para poder atenuar essa questão, certo? Mas isso é uma medida longe de ser jurídica, é uma medida política, certo? A principal vertente da guerra fiscal é a concessão de créditos, certo? Há estados que concedem créditos unilateralmente e isso acaba repercutindo diretamente na arrecadação do outro estado, certo? Na verdade, a guerra hoje tem que ser resolvida, a guerra fiscal hoje precisa de uma resolução política e não jurídica, né? Tanto pela questão da reforma tributária. Qual seria uma solução para a guerra fiscal? É tornar o ICMS e o ISS que são tributos de abrangência nacional, mas de competência federal e dentro dessa competência federal que a União conseguisse repartir de acordo com a necessidade de cada estado a arrecadação. Doutor Júlio, quando se fala em reforma tributária, na cabeça do governo, reformar é pensar em aumentar a arrecadação. Já para o lado empresarial, é diminuir a carga tributária, reduzir o custo do Brasil. Como conciliar interesses tão antagônicos? Na verdade, o ponto de consenso entre empresários e governo é a simplificação do sistema. Quando você tem um sistema simples, um sistema enxuto, com regras claras e predeterminadas, você acaba economizando para os dois lados. O governo em material de fiscalização, de arrecadação, de instrumentalização, e o próprio empresário, ele vai deixar de gastar muito para cumprir as obrigações tributárias e declarar tudo que o governo quer. Né? Havendo uma economia desses dois lados, certo? Tanto o governo como o empresariado, apesar de se a carga tributária se manter a mesma, sai ganhando. Os dois lados ganham. Doutor Júlio, infelizmente nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. O programa Mundo Jurídico agradece a sua presença e as informações aqui prestadas e abre agora espaço para as suas considerações finais. O cenário hoje que a gente tem no país é um cenário de instabilidade, certo? Política, e isso acaba repercutindo no cotidiano do empresariado. O que se espera daqui para frente é que essas reformas sejam implementadas e que a gente possa ter uma simplificação do sistema. A grande chave para esse entrave tributário no país se chama simplificação. Certo? Se você simplificando o sistema e adequando ela a uma realidade realmente empresarial, você vai ter o desenvolvimento é consequência. Obrigado. Ivelise Maia. Os direitos das pessoas com deficiência estão contempladas na Carta Universal dos Direitos Humanos de 1976.
Este princípio orientou a aprovação de Estatuto Municipal da Pessoa com Deficiência a partir desta legislação. Aprofundou a garantia dos direitos, tornando obrigatória a parada de transporte coletivo em qualquer lugar para atender a pessoas com deficiência física. A lei foi aprovada aqui na Câmara Municipal de Fortaleza e sancionada pelo prefeito Roberto Cláudio. A Lei Municipal 10.668/2018 passou a valer desde o dia 16 de janeiro. E de acordo com o gerente operacional do Sindônibus, os operadores já estão sendo orientados sobre a obrigatoriedade de parar fora das paradas para qualquer passageiro com deficiência. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, que acabou de ser lançado pela Câmara Municipal e sancionado pelo prefeito, essa lei foi regulamentada, onde discrimina quais são os grupos, né, de portadores de deficiência que têm direito de solicitar a parada mesmo fora dos pontos oficiais. Então nós vamos aproveitar essa divulgação do Estatuto, né, que está sendo bastante amplamente divulgada pela imprensa, e vamos reforçar a orientação que já foi passada para os operadores, né? Estamos planejando já para a próxima semana uma orientação geral, porque temos que envolver muitas pessoas, visto que nós temos mais de 4.500 motoristas que precisam ser orientados, e pretendemos fazer isso com muita qualidade, de modo que a gente não tenha nenhum problema. O passageiro pode indicar o local da parada desde que seja obedecido o itinerário da linha. Outra determinação é que a frota seja acessível. Atualmente, 92% dos veículos são adaptados, faltando apenas 200 ônibus serem adaptados. Para o presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, a lei é válida. Porém, falta sensibilidade por parte de alguns motoristas das linhas urbanas. Sentimos falta dessa sensibilidade do operador do sistema, né? Que realmente eles não estão parando ainda, não estão dizendo que tem dificuldade de parar porque são multados e tudo, quando não é verdade, né? Se parar para a pessoa com deficiência fora do ponto, eles não serão multados. Então, assim, a gente precisa principalmente do apoio da imprensa para divulgar essa parada, divulgar essa lei, para que a gente realmente, enquanto pessoa com deficiência, consiga aproveitar. Quem presenciar falhas na aplicação da legislação pode denunciar. O nosso telefone de contato é o Alô Sindônibus 40050956. Ele está estampado em toda a nossa frota 100%, tanto na parte externa do veículo, ali atrás, como também na parte interna do veículo. Seria de muita ajuda se todas as pessoas que presenciarem fato em que a lei não está sendo cumprida por qualquer um dos nossos operadores, que nos ligue informando o número do veículo, o horário onde ocorreu o evento, para que nós possamos fazer uma orientação específica para esse operador. Tá? Então, nos ajuda e estamos aqui prontos a receber. Funcionamos das 6 da manhã até às 20 horas, todo dia. A Previdência Complementar fechada no Brasil vem crescendo a cada ano. O brasileiro percebeu que é preciso pensar no futuro, poupar hoje para ter qualidade de vida amanhã. Na prática, os planos de previdência complementar funcionam como uma poupança. É um investimento de longo prazo e uma forma de investir bem flexível e transparente, em que você pode acompanhar através de extratos a rentabilidade de seus investimentos. Formar uma reserva financeira para realizar um sonho e planejar uma aposentadoria segura a longo prazo, além de uma renda para o caso de invalidez e uma pensão paga aos seus beneficiários caso ocorra alguma fatalidade. Esses são os principais objetivos de quem já aderiu ao plano de benefícios previdenciários do advogado OAB-Prev Ceará. O sistema de segurança pública do estado de Ceará passa por uma crise que parece não ter mais fim. E para falar sobre a escalada da violência urbana, nós conversamos agora com o secretário-geral adjunto da OAB Ceará, Dr. Fábio Timbó. Dr. Fábio, é um prazer ter novamente conosco aqui no estúdio do programa Mundo Jurídico. Prazer é todo meu, Evelde. Dr. Fábio, qual a análise que o senhor faz dessa crise no sistema de segurança pública do estado de Ceará? Bom, Evelde, o assunto é muito intrigante, é um assunto polêmico, né? Ressalto que, com muita humildade, não sou expert no assunto, mas como diretor da Ordem, como secretário-geral adjunto e corregedor, acompanhando, junto com a nossa vice-presidente Roberta Vasques, as comissões temáticas da Ordem dos Advogados, que tem o objetivo de assessorar a diretoria da Ordem e a presidência para que a gente possa ter uma tomada de decisão de uma forma melhor. Eu acho muito
precipitado, né, fazer alguma colocação, né, nesse momento de dificuldade, quero dizer, na verdade, de atirar a primeira pedra, né, de fazer aqui ilações ao governo do Estado ou à Secretaria de Segurança Pública. Não é esse o meu objetivo. Eu acho que esse é o momento de se ter serenidade, entender que o problema é gravíssimo. No ano de 2017, independente da vontade do governo, independente de qualquer anúncio do Conselho de Segurança, é fato incontestável que no ano de 2017 nós tivemos mais de 5.200 mortes. Se nós fizermos uma média, pedindo licença aqui, algum equívoco nos números, mas se nós fizermos uma média, isso está na imprensa escrita e televisionada, sendo discutida diariamente, são uma média de 14 mortes por dia que aconteceu no ano de 2017. Isso é um problema muito sério. Agora, é bem verdade que há de se reconhecer todo o esforço feito pelas últimas gestões. E diga-se de passagem que esse problema não é um problema local, esse é um problema nacional. Não. Porque os números apontam que em 2017 foram mais de 60 mil homicídios em todo o Brasil. É um número bastante assustador. Na verdade, esse é um problema nacional, é um problema de fronteira, é um problema do crime organizado. As facções chegaram ao estado do Ceará já há muito tempo e estão dominando os presídios. Então, é preciso que a gente tenha a tranquilidade necessária para fazer o bom debate. O que eu acho um equívoco que eu quero aqui ressaltar, cometido pelo governo do Estado, governo ao qual eu tenho muito respeito e, repito, reconheço o esforço que vem sendo empreendido pelo governo nos últimos anos, com o ingresso de mais policiais civis, de mais policiais militares, de delegados. Mas isso... Lançou o programa Ceará Pacífico. Você lançou o programa Ceará Pacífico, que é uma coisa muito interessante, mas é preciso entender que não tem um dono da verdade. Outro aspecto, doutor Fábio, me permita, que quando o senhor fala no esforço do governo do Estado, que realmente deve ser reconhecido, eu sempre toquei aqui, em várias entrevistas que fiz aqui ao longo do ano com criminalistas, sobre um aspecto importantíssimo da pena, que é o da ressocialização, e que tem sido tão bem trabalhado pelo governo do Estado, por meio da doutora Socorro França, titular da Secretaria de Justiça e Cidadania. É oportuno que a gente possa enaltecer o que o governo vem fazendo de bom. Mas me permita completar que é um fato inconteste que o governo, nos últimos anos, notadamente no governo Cid Gomes, e agora continuado pelo governador Camilo, né, dotou o Estado de um efetivo maior, de mais equipamentos, de viaturas, pistolas, novos coletes, onde eu tenho conhecimento que outros estados da federação vêm ao estado do Ceará para verificar o que é que foi feito. Porém, o que está acontecendo, então? Porém, nós não podemos apagar os equívocos que, porventura, possam estar sendo cometidos. Certo. Eu queria completar dizendo o seguinte, que o efetivo que foi aumentado era necessário, mas isso se deu por quê? Porque o déficit de anos, né, quando nós vimos alguns experts na área de segurança pública, ressaltando que houve um crescimento vegetativo da população e esse incremento de mais efetivo não acompanhou. Durante alguns anos, por que não dizer décadas, foi criado uns déficit muito grande em relação a isso, ao ponto que esse efetivo que foi, salvo o melhor juízo, esse efetivo que foi implementado agora nos últimos anos, tem se mostrado insuficiente. Né? Eu acho que não tem nenhum problema, nós queremos ajudar o governo do Estado. A Ordem dos Advogados, enquanto defensora da sociedade, quer se unir ao sistema de justiça, ao Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à Defensoria Pública, ao Ministério Público, à Polícia Federal, à Secretaria de Segurança Pública, não para simplesmente criticar, esse não é o objetivo, nós queremos nos irmanar para tentar minimizar esse problema que assola o nosso Estado e, sobretudo, a cidade de Fortaleza, que nos últimos dias morreram uma quantidade exorbitante de pessoas. Então, a pergunta que não quer calar, por que a Ordem dos Advogados está fora desse debate? Ora, a Ordem tem, e é esse destaque que eu queria dar, Evelio, com a sua licença, nós temos uma Comissão de Segurança Pública,
nós temos uma comissão de direito penitenciário, de direitos humanos, né? A ordem debate isso sistematicamente. Nós temos relatórios que vêm sendo feitos nos últimos anos, relatórios estes que mostram como se encontra o sistema penitenciário, o problema recorrente nas delegacias, onde há um esforço do governo, retira os presos, os que estão lá detidos na delegacia, retira, aí depois volta e tal. Então, assim, esse é um problema crônico. E esses relatórios podem muito bem ajudar o governo na tomada de decisões. Né? É bem verdade que nós devemos aqui, Evelti, é assim que penso, né, que dentro desse Estado Democrático de Direito que vivemos, é oportuno que a gente deixe as vaidades de lado, certo? Eu tenho a coragem de dizer que eu não sei nem se é o melhor que eu estou vendo nas redes sociais, as pessoas pedindo a saída do secretário de Segurança. Eu não sei nem se nesse momento é o ideal. Esse aqui é o meu ponto de vista pessoal, o ponto de vista do advogado Fábio Timbó. Eu acho que seria o momento da gente sentar, certo? Diariamente, se for o caso, né? O governo do Estado se abrir, certo? Não é questão de pedir ajuda A ou B ou C, certo? Mas é óbvio que a Ordem dos Advogados tem muito a contribuir, né? Doutor Fábio, fala-se inclusive nesse momento de crise em intervenção federal. O senhor acredita que há motivos suficientes para que seja decretada uma intervenção federal no Ceará? Eu gostaria que o senhor respondesse essa pergunta logo após um breve intervalo. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Nós voltamos a entrevistar o secretário-geral adjunto da OAB Ceará, Dr. Fábio Timbó. Dr. Fábio, a pergunta que ficou no ar no bloco anterior foi sobre intervenção federal. Fala-se agora em intervenção federal. Você acredita que há motivo suficiente para que seja decretada uma intervenção federal? Evelti, na verdade eu queria, nesse momento, né, solicitar à Secretaria de Segurança Pública do Estado do Ceará que pudesse ouvir o Conselho de Segurança. Eu acho que aquele fórum de debate é o fórum mais adequado, né, onde pessoas ali que detêm uma expertise melhor na área de segurança, né, há uma fala do colega advogado e amigo Leandro Vasques nesse sentido, né, de que talvez fosse o caso de uma intervenção federal. Essa é uma atitude muito radical, né? Eu acho que deve ser só pesado em havendo essa solicitação, certo? E ela sendo deferida pelo Executivo e, salvo engano, deve ser aprovado pelo Congresso, né? Eu não sei se é a melhor saída, porque isso traz alguns reflexos positivos e outros reflexos negativos. Com certeza. O que eu posso lhe precisar é que, em virtude dessa colocação feita pelo Conselho de Segurança, né, foi solicitada a Ordem dos Advogados que a gente pudesse realizar uma sessão extraordinária do Conselho Seccional, que acontecerá amanhã, quarta-feira, a partir de 2h da tarde, onde, de forma democrática, para se fazer de forma responsável o bom debate, foi convidado o secretário de Segurança Pública, a doutora Socorro França como secretária de Justiça, para a gente debater este assunto. Eu acho que nesse momento é um momento de cautela, com tranquilidade, sem assodamento. Quero deixar claro aqui, porque tem muita gente se manifestando, que a Ordem dos Advogados ela é apartidária, não tem bandeira política, né? Então, até em respeito ao Conselho Seccional e a essas autoridades, nós vamos fazer esse debate amanhã. Eu espero que a gente, junto com essas inteligências, né, nós possamos encontrar o melhor caminho. Mas, se você me permitir, eu entendo, salvo o melhor juízo, que independente se esse pedido vai ser levado à frente ou não, eu entendo que a gente deve, a colocação é oportuna, eu acho que a gente deve se desarmar com tranquilidade, né, entender que é oportuno unir todas as forças
em prol de minimizar essa questão. Sua Excelência, o governador, faz uma severa crítica ao governo federal. Eu acho que o governo também não pode só apontar para o governo federal, mas eu não posso deixar de reconhecer que, neste aspecto, quando o governo do Estado solicita que o governo federal faça um plano efetivo para minimizar essa questão, né, para diminuir esses impactos negativos da bandidagem, o ingresso de drogas através das fronteiras, eu não posso deixar de concordar com Sua Excelência o governador. Agora, por um outro lado, como gestor do governo do Estado, né, eu digo aqui que a Ordem dos Advogados está disponível para ajudar a Secretaria de Segurança Pública, a Secretaria de Justiça. Nós queremos ser ouvidos, né, para a gente apresentar os relatórios que nós temos, né, contar algumas experiências dos outros estados, né, e também colocar o Conselho Federal da Ordem dos Advogados, né, junto com os governadores, para tentar fazer, quem sabe, aí uma frente parlamentar no Congresso Nacional para conseguir que Sua Excelência, o Presidente da República, volte os olhos de forma efetiva para essa questão de segurança que assola o nosso país e o Estado do Ceará, porque nós não aguentamos mais essa insegurança e mais gente morrendo e mais gente morrendo. Quer dizer, é um caos, né, e a sociedade está aterrorizada, não é para menos, né? Eu mesmo tenho a minha família e estou pedindo que a minha família tenha tranquilidade e que se cerque das devidas cautelas, né? Estamos evitando certos lugares. Porque isso acaba ocasionando um pânico, né, no seio da sociedade. E aí, assim, eu entendo o nervosismo nesse momento da Secretaria de Segurança Pública e tal, mas a gente tem que separar as coisas. A sociedade tem razão quando ela paga imposto, os empresários geram emprego e renda, né, e estão aí sofrendo com esta insegurança. Eu não quero aqui, Evelto, dizer e apontar o dedo, dizer que a culpa é do governador do Estado. Essa não é a questão. Eu acho que o governador ele é muito bem intencionado, certo? Chamou a responsabilidade para si. O Ceará Pacífico, como você disse minutos atrás, é uma belíssima atitude. Eu só aqui tenho a tranquilidade de dizer que talvez é chegada a hora de diminuir esse grupo, né? E deixar um grupo mais coeso e mais efetivo, né? Para tentar, de uma forma rápida, encontrar uma solução para minimizar essa questão. E me permita, o Ministério da Justiça não pode estar longe desse debate, né? Se as facções estão dominando o sistema penitenciário, né, e conversam entre si, vem aquele velho assunto, aquela velha polêmica dos bloqueadores nos presídios. É preciso resolver isso. É preciso. O Estado do Ceará, o governo teve a boa intenção, conseguiu aprovar, salvo engano, uma lei na Assembleia Legislativa, mas parece que teve um eliminados das operadoras. Quer dizer, será que com toda essa tecnologia a gente não consegue minimizar esse problema? É verdade. A OAB, ela acaba funcionando como uma grande caixa de ressonância dos principais anseios da sociedade. Então, na prática, eu gostaria que o senhor ressaltasse aqui, mais uma vez, de que forma a ordem ela pode contribuir nesse momento de crise. O senhor falou, inclusive, que a própria Comissão de Direito Penitenciário, ela tem vários estudos acerca dessa crise no sistema carcerário. Eu lembro que em várias entrevistas aqui, o presidente da comissão, Tomácio Vitor Meia de Albuquerque, ele anunciava essa questão da crise do sistema penitenciário e também a manutenção de presos em cadeias, onde ele dizia que isso era um grande risco para a sociedade. Então, de que forma, na prática, a OAB pode contribuir com o governo do Estado? Eu queria fazer duas separações. Primeiro, nós temos a nossa bandeira diária da defesa das prerrogativas, certo, e a advocacia criminal, né, aqueles colegas que labutam diariamente, né, no direito criminal, sofrem com esse problema que é um problema recorrente, né? Onde, por exemplo, nós temos relatórios de delegacias que não era para ter um preso e tem ali detido 30, 40, 50 pessoas. Quantas vezes chega a reclamação na ordem quando os colegas se dirigem a essas delegacias e não podem ter a sua prerrogativa violada quando tem ali um escrivão no seu desvio de função, está guarnecendo um preso e diz, doutor, eu não posso
permitir que o senhor veja o preso ou tenha aqui uma audiência apartada aqui com o preso, porque por uma questão de segurança minha e do próprio advogado. Ou até mesmo um inspetor, quando está nessa função de guardião, ele está deixando de exercer o papel dele, que é o de dar apoio como polícia judiciária, de fazer a investigação. Pois é. Então, assim, estou pegando isso como exemplo para dizer que isso, há muitos anos, a ordem vem acompanhando isso. Qual é o objetivo? De alertar as autoridades. Nós não queremos aqui, Evelto, ter a pretensão de dizer que nós vamos fazer a gestão da segurança pública. Lógico. Essa competência é do governo do Estado do Ceará. O que a gente quer é contribuir. O que a gente quer é que o governo abra as portas para a ordem, porque, para não deixar você sem resposta. Com esses relatórios, a pergunta que não quer calar. São importantes que o governo do Estado e a Secretaria de Segurança Pública tenha conhecimento desses relatórios que foram feitos pela Ordem dos Advogados? Custa alguma coisa ouvir aquele que estuda diariamente o sistema penitenciário, que é professor no assunto, como você bem mencionou, o doutor Márcio Vitor, certo? O secretário, o presidente da Comissão de Segurança Pública, que é um delegado aposentado da Polícia Federal, né, que conhece há mais de 30 anos, conhece a questão da segurança pública, né? Como disse, não é o objetivo da ordem apresentar culpados, o objetivo é de somar, contribuir, de fazer uma grande união. Agora, a ordem precisa ser ouvida. E repito mais uma vez para todos os telespectadores, os colegas advogados e advogadas, que é lamentável o fato de, no final de semana, certo, o staff do Estado do Ceará ter se reunido, onde lá estavam algumas autoridades, o presidente do Tribunal de Justiça, Defensoria Pública, Polícia Federal, Ministério Público, e nós lamentamos democraticamente a ausência da Ordem dos Advogados. Até agora eu não entendi porque a ordem não foi chamada. Porque, Evelto, em 2012, quando nós tivemos aquela greve histórica da polícia, salvo engano, Polícia Militar e Polícia Civil, onde a cidade foi sitiada, né, se utilizaram até, sem querer polemizar, mas policiais pegaram os carros e tiraram dos quartéis, etc. e tal. A ordem teve um papel preponderante quando o presidente Valdetário, certo, teve a coragem de se dirigir às autoridades e pedir que a Ordem dos Advogados fosse ouvida, e aí a ordem até intermediou, né? Portanto, nós nos colocamos aqui à disposição e espero que amanhã, na sessão do Conselho Seccional, o secretário de Segurança possa se fazer presente. Certamente ele será muito bem recebido para que ele possa lá apresentar, certo, os porquês, certo, da gestão e talvez até apresentar o plano que deva estar sendo desenhado pela Secretaria de Segurança Pública para minimizar esse problema. Com certeza. Doutor Fábio, infelizmente estamos chegando ao final da nossa entrevista, o tempo realmente voou. O programa Mundo Jurídico agradece a sua presença e todas as informações aqui prestadas e abre agora espaço para as suas considerações finais. Amigo Evelto, eu sou suspeito para falar porque tenho uma admiração pessoal pela sua pessoa. Obrigado. E não posso, como gratidão e memória do coração, dizer que nós somos muito gratos por você, apesar de todas as dificuldades, ter esse programa único aqui no Estado do Ceará, que faz esse bom debate da forma mais democrática possível. Então, em nome da ordem, quero agradecer mais uma vez pela oportunidade. Obrigado. Ivelise Maia. Gerenciar o próprio tempo, trabalhar com o que se gosta e até driblar os altos índices de desempregos são alguns dos benefícios do empreendedorismo. Do dia 29 até o dia 2 de fevereiro, na sede da Coordenadoria de Inclusão Social do Preso e do Egresso, 20 internos participam da capacitação do projeto Quiteiras, uma oportunidade de empreender, obtendo renda extra e capacitação profissional. Vamos agora conferir as dicas dos principais concursos jurídicos com inscrições abertas em todo o Brasil na nossa agenda. Tribunal de Justiça do Ceará, inscrições de 26 de fevereiro a 6 de abril. Ministério Público do Espírito Santo, inscrições até 16 de fevereiro. Procuradoria-Geral do Estado do Espírito Santo, inscrições até 31 de janeiro. Tribunal de Justiça do Espírito Santo, inscrições até 2 de março. Tribunal de Justiça de Alagoas, inscrições até 15 de fevereiro. E a gente fica por aqui. Acesse a página do programa no Facebook, Instagram e assista todos os programas no nosso canal no YouTube. Obrigada pela companhia e a gente se vê na semana que vem. Até lá!
TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.